Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, meu irmão e minha irmã. Hoje a nossa leitura se concentra em Levítico capítulo 16, 17 e 18. Na leitura anterior nós vimos que no capítulo 14 são descritos os rituais para a purificação de pessoas curadas de lepra e de casas contaminadas por fungos, envolvendo sacrifícios, aspersão de sangue e o uso de água e óleo. Já o capítulo 15 aborda as impurezas relacionadas a fluxos corporais, tanto masculinos quanto femininos, estabelecendo procedimentos para a purificação e enfatizando a importância da higiene ritual. No capítulo 16, nós temos o dia da expiação, conhecido também como Yom Kippur. Este capítulo descreve o ritual do dia da expiação, um dos momentos mais sagrados do calendário judaico e ainda praticado pelos judeus nos dias de hoje. O sumo sacerdote, após se purificar, oferecia sacrifícios por si mesmo e também pelo povo. 2 bodes eram escolhidos. Um era sacrificado como oferta pelo pecado, e o outro, o bode emissário, era enviado ao deserto, simbolizando a remoção dos pecados do povo. Algumas traduções, como por exemplo a NVI, traduz o texto do capítulo 16, versículos 8 e 9 e 10, da seguinte forma: E tirará sortes quanto aos 2 bodes, um para o Senhor e outro para Azazel. Arão trará o bode cuja sorte caiu para o Senhor e sacrificará como oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel será apresentado vivo ao Senhor para se fazer propiciação e será enviado para Azazel no deserto. Na leitura que nós estamos fazendo, que é Nova Almeida, nós temos a seguinte tradução: lançará sortes sobre os 2 bodes, uma sorte para o Senhor e outra para o bode emissário. A palavra Azazel é substituída por bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode, sobre o qual cair a sorte para o bode emissário, será apresentado vivo diante do Senhor, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Ora, existem várias interpretações entre os cristãos, entre os judeus, acerca dessa passagem. Por exemplo, alguns entendem que Azazel seria uma divindade cananeia. Então, um dos bodes era apresentado para essa divindade. Outros entendem que Azazel é um anjo caído, né, e que seria, por exemplo, descrito no livro de Enoque, um livro apócrifo. E outros ainda que é o bode emissário. Nós entendemos que seria o bode emissário porque a palavra Azazel vem de Azuzo, e Azuzo significa lugar deserto, lugar ermo. Então, na verdade, o que nós temos aqui é que um bode, ele era o bode sacrificado, considerado o bode expiatório, e o outro bode seria o bode emissário, que levaria os pecados do povo para longe do arraial. Então nós adotamos essa tradução, que é a tradução NA, que é da Nova Almeida. Algumas escavações arqueológicas revelaram que práticas semelhantes de expiação existiam em outras culturas do Oriente Próximo. Aliás, não só no Oriente Próximo, mas em várias culturas, inclusive da América, da Mesoamérica. Agora, o sistema israelita era único porque sua ênfase era monoteísta e também expressava uma responsabilidade coletiva em relação aos pecados. Alguns textos antigos, como por exemplo os manuscritos do Mar Morto, confirmam a prática do Yom Kippur, ou Dia da Expiação, na tradição judaica. Este capítulo ensina sobre a necessidade de arrependimento, a seriedade do pecado e a graça de Deus ao prover um meio de perdão.
Também aponta para Cristo, que no Novo Testamento é visto como o cumprimento final do sacrifício e do bode emissário. Em Hebreus, capítulo 9, versículo 11 a 15, diz assim: Quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele, Jesus, é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sob a primeira aliança. Esse texto é um texto explicativo aos Hebreus. O autor aos Hebreus, que nós não conhecemos, é um autor anônimo. Ele explica para os Hebreus a validade do sacrifício de Cristo Jesus, que era superior àqueles sacrifícios que eram feitos no tabernáculo e depois no templo. Então, esse texto é um texto muito importante que nos mostra, né, a qualidade, né, e o poder do sangue de Cristo Jesus. No capítulo 17, nós temos um texto também que fala a respeito do sangue. Este capítulo estabelece regras rigorosas sobre o uso do sangue nos sacrifícios. Todo animal abatido deveria ser trazido ao tabernáculo como oferta a Deus, e o consumo de sangue era proibido, pois o sangue representava a vida. A ideia de se levar todo animal abatido ao tabernáculo era justamente para que se centralizasse o culto a Deus. Era comum que as pessoas de outras culturas fizessem sacrifícios para outros deuses. Vamos lembrar que durante 400 anos esse povo ele ficou no Egito, sendo influenciado pelos cultos que eram ali realizados. Em relação à proibição do consumo de sangue, ela era única em Israel, contrastando com práticas de outras culturas da região, onde o sangue era às vezes usado em rituais mágicos ou de fertilidade. Vejamos alguns exemplos. Em textos ugaríticos encontrados em Canaã, que foram descobertos em Ras Shanha, na Síria, descrevem práticas religiosas dos cananeus. Algumas inscrições sugerem que os sacerdotes e devotos realizavam rituais envolvendo sacrifícios humanos e o uso de sangue. Um dos textos menciona a deusa Anat, que é descrita como se banhando em sangue após uma batalha, em algumas interpretações até ingerindo sangue de seus inimigos. Sacrifícios infantis também a Moloque incluíam derramamento de sangue como parte da oferenda. Entre os egípcios, o uso de sangue era visto como fonte de poder, mas há poucos indícios diretos de que fosse consumido regularmente. No entanto, há evidências de que rituais de magia e cura usavam sangue misturado com outros elementos para invocar deuses ou afastar espíritos. Alguns textos mencionam oferendas de sangue aos deuses, especialmente em rituais de proteção ou guerra. E em relatos mitológicos, o deus Sete, que é o deus ligado ao caos, é descrito em contextos violentos que podem estar associados a práticas rituais. A referência é o papiro mágico de Turim. Em textos mesopotâmicos, que são textos da Suméria, dos babilônios e dos assírios, existe o uso ritualístico de sangue.
Por exemplo, os sacrifícios para os mortos praticados pelos acádios e babilônios envolviam oferendas de comida e possivelmente sangue de animais para apaziguar espíritos. Em textos assírios, há menções a reis que, após derrotar inimigos, realizavam rituais envolvendo o sangue dos vencidos. E o épico de Gilgamesh e outros mitos mesopotâmicos fazem referência ao uso de sangue em ritos relacionados à imortalidade e ao contato com os deuses. Isso é encontrado tanto no Código de Hammurabi, como também nos textos de Enuma Elish, que fala também sobre essa questão da imortalidade. E existem outras fontes, por exemplo, altares cananeus encontrados em Gézer e Megido mostram sinais de sacrifícios sangrentos, possivelmente humanos, indicando que o sangue era coletado e usado em rituais. O historiador Diodoro da Sicília menciona que os cartagineses, descendentes dos fenícios cananeus, realizavam sacrifícios humanos e possivelmente consumiam parte do sangue como parte do ritual. E o historiador romano Plutarco escreveu sobre práticas religiosas em que o sangue de vítimas sacrificadas eram misturadas em cerimônias. Então, essa proibição do Levítico, no capítulo 17, tem muito sentido naquela sociedade. E nós podemos perceber também, né, que existe apenas um sangue capaz de nos dar vida, que é o sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. O sangue, ele simbolizava a vida e a expiação, apontando para o sacrifício de Jesus, cujo sangue derramado trouxe então a redenção. Em 1 Pedro 1, 18 a 19 diz: Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Por fim, no capítulo 18, nós temos algumas leis sobre as relações sexuais e a questão da moralidade. Esse capítulo contém proibições contra relações sexuais ilícitas, proibições contra práticas sexuais, incluindo incesto, relações sexuais com parentes próximos, e existe uma razão para isso, tanto uma razão moral, porque afinal de contas isso prejudica o relacionamento familiar e também pode causar até a pedofilia, e o aspecto também genético, porque relacionamentos consanguíneos trazem problemas na própria geração, nas próximas gerações. Temos também o adultério, que era condenado, a homossexualidade, a bestialidade, que é o relacionamento sexual entre um homem e um animal, e também fala sobre sacrifícios de crianças ao deus Moloque. Essas práticas sexuais mencionadas em Levítico estavam ligadas a rituais religiosos em várias culturas antigas, especialmente entre os cananeus. Essas práticas eram comuns em templos e cultos a deuses de fertilidade. Por exemplo, em Canaã, haviam cultos aos deuses Baal e Astarte. Os cananeus tinham templos onde a prostituição ritual era praticada para honrar os deuses da fertilidade. Escavações e textos antigos revelam em sítios arqueológicos que mostram a evidência desses altares. Em Ugarit, nós temos textos que mencionam rituais sexuais dedicados a Baal e a Será, nos quais prostitutas sagradas mantinham relações com adoradores para garantir fertilidade. Na nossa leitura ainda nós vamos ver mais para frente alguns momentos em que o povo de Israel se envolveu com prostitutas cultuais. No Egito, nós temos o culto a Ísis e a Min. No Egito, certas práticas sexuais faziam parte de alguns rituais. Por exemplo, no templo de Karnak, o deus Min
associado à fertilidade era cultuado com ritos sexuais, incluindo atos simbólicos para assegurar a fertilidade da terra. Alguns textos funerários indicam que faraós eram incentivados a manter relações sexuais com suas irmãs, para imitar o casamento de Ísis e Osíris, o que reflete a permissão cultural para o incesto. E isso tinha também outra razão, que era para manter também o governo nas mãos da família do faraó, para que não houvesse algum golpe, né, e outras famílias pudessem acessar o poder. Então os relacionamentos sexuais ficavam entre os próprios parentes, inclusive os irmãos. A referência ao papiro de Westcar, e inscrições também nos templos de Luxor e Karnak. Na Mesopotâmia, havia prostituição sagrada nos templos de Ishtar. Haviam práticas sexuais ritualísticas que eram parte do culto à deusa Ishtar, ou deusa Inanna. Em Uruk, na Suméria, era conhecido o fato de que existiam sacerdotisas e prostitutos sagrados que realizavam ritos sexuais em honra a Inanna. E na Babilônia, o próprio historiador grego Heródoto descreveu como as mulheres da cidade deviam se deitar com um estranho pelo menos uma vez na vida no templo de Ishtar, como um ato de devoção. Isso está no livro de Heródoto, no livro 1, na página 199. E em Cartago, e também os fenícios, haviam sacrifícios de crianças e prostituição ritual. Os fenícios descendentes dos cananeus praticavam rituais similares. Como nós dissemos, o culto a Moloque e também a Astarte envolvia tanto a prostituição sagrada como também sacrifícios infantis, como revelam inscrições púnicas e restos arqueológicos de crianças queimadas. A referência ao Diodoro da Sicília. Ora, Levítico 18 ele proíbe essas práticas, porque elas eram parte dos cultos pagãos das nações vizinhas a Israel. E o que nós podemos ver é que esse capítulo ele enfatiza a santidade do corpo, das relações humanas, refletindo o caráter santo de Deus. Também mostra que a obediência às leis de Deus é um sinal da aliança e separação para Ele. Lembremos que Deus, Yahvé, ele faz um pacto com o seu povo, é o pacto da aliança. E esta aliança, né, descrita resumidamente nos 10 mandamentos e em outros tantos mandamentos, tem o objetivo de que o povo seja um povo separado para Ele, um povo santo, um povo sacerdotal, que seja instrumento para as outras nações também, para que reconheçam que só o Senhor é Deus. Que Deus abençoe a todos.